Bora analisar uma redação nota 1000 e saber tudo, tintim por tintim, pra você conseguir esse notão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do StudiCast, o seu podcast estudante, porque aqui eu vou te ajudar a conseguir esse notão. Nessa temporada eu tô com você e pra quem não me conhece, eu sou a Vanessa Bellini, a sua host, e tô contigo em todos os episódios dessa temporada pra te ajudar a ir bem no Enem e nos principais vestibulares. E você sabe que eu nunca venho sozinha. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial que vai nos ajudar nesse desafio. Sabe quem é ela? Professora Gisele! Bem-vinda! Obrigada, Vanessa. Olá, pessoal de casa, estudantes. Estamos aqui, estou muito animada para analisar uma redação com vocês e levar vocês ao tão sonhado, né? Nota 1000 no Enem aí. Olha, uma nota 1000 dá até um friozinho na barriga, Nossa, hein, prof? Sim, muito. Mas é possível. É isso, eu por gosto isso que estamos disso. aqui. E vamos analisar uma tintim por tintim, Exatamente, certo? detalhar toda a estrutura, todos os recursos que eles podem utilizar, né, para chegar nessa nota 1000. Muito bem, e ó, você que tá nos acompanhando e que se você tiver alguma dúvida, né, ou dica ou sugestão, mas eu acho que você pode ter alguma dúvida aqui, como que você fala com a gente? Você vai nos seguir nas redes, tá? Então, se você tá me escutando aqui no Spotify, você vai seguir a gente, se inscrever aqui no Spotify ou no canal do YouTube do Estúdio, ou então no nosso Instagram também. E aí você pode escrever pra gente, falar seu comentário ou sua dúvida. Pode deixar que alguém do estúdio, ou eu mesma, tá? Ou até a Prof. Gisele vai responder a sua dúvida, combinado? Bom, recados dados, olha, prof, hoje então a gente vai detalhar, hoje a gente vai analisar uma redação nota 1000 do Enem, que foi escrita pela Rafaela Miller em 2023, do ano passado, certo? Uma estudante brilhante de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Essa redação foi disponibilizada pelo INEP, então a gente vai analisar aí com a professora. Quer dizer, a gente vai? Não, professora, essa é toda sua, tá, garota? Eu tô aqui para fazer um comentário, uma pimentada, mas aí a análise da prof. Prof, vamos lá, então vamos começar. Eu vou ler o parágrafo 1, posso? Pode. Então vamos embora. Historicamente, o mundo do trabalho foi dominado pelos homens, restando para as mulheres, principalmente, o trabalho doméstico e de cuidado com a família. Com efeito, no Brasil não foi diferente. E, ainda hoje, existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no país. Uma vez que esse grupo da sociedade permanece em situação de exclusão e subserviência no mercado trabalhista. Diante deste cenário, é fundamental compreender as causas desse revés, dentre as quais a desigualdade social e o patriarcalismo enraizado na sociedade são fatores agravantes dessa problemática. Análise e comentários, prof. Vamos lá. Então, o primeiro parágrafo da redação é o parágrafo de introdução. E esse parágrafo tem como função apresentar o tema, né? Então, antes da gente começar a analisar o parágrafo, acho legal a gente voltar em qual foi o tema do Enem de 2023, né? A frase temática do Enem era Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, quando eu leio essa frase, automaticamente, você que está em casa deve ter percebido que durante a leitura do parágrafo que a Vanessa leu, a gente tem algumas palavrinhas que são palavras-chave, né? Que apareceram aí durante a leitura. Então, a palavra enfrentamento, trabalho de cuidado, mulher. Então, são termos que apareceram no parágrafo de introdução. É muito importante já ter isso em mente, né? Para a redação estar adequada à estrutura da introdução, que é apresentar o tema, as palavras-chave da própria frase temática já devem aparecer aí neste primeiro parágrafo, como aconteceu de forma muito clara no texto que você leu, né? Nessa introdução que você leu. E aí nós temos algumas observações também importantes em relação a esse parágrafo, né? A gente não chega direto falando sobre o tema, copiando a frase temática da proposta, porque isso não vai ser visto como um bom recurso, né? Então a gente faz ali uma contextualização, que foi o que esse parágrafo fez, começando pela parte histórica, né? Ele trouxe, inclusive,
esse conectivo logo no começo do parágrafo, historicamente. E aí trouxe o contexto, que o contexto já é uma problematização, né? Que historicamente no mundo do trabalho, os homens tinham mais espaço do que as mulheres. E para as mulheres ficou esse lugar do trabalho do cuidado, do trabalho doméstico, né? Então a candidata já trouxe aqui uma problematização chave para esse tema, que já vai trazer um pouco do que é a causa do problema. Por que o trabalho feito pela mulher ele é invisível? Porque já existe algum certo estereótipo, algum certo preconceito em relação às mulheres, né? Porque para elas fica reservado o trabalho do cuidado, o trabalho do doméstico, porque tem aquela impressão de que a mulher é mais sensível, né? Então essa visão estereotipada de que ela consegue fazer um trabalho de cuidado e o homem não, dada essa questão de que mulheres são mais sensíveis do que os homens, né? Essa visão mesmo preconceituosa. E aí ela termina com uma tese, que é bem importante a gente até reler a frase, vou reler para vocês, que diz o seguinte: diante desse cenário, é fundamental compreender as causas desse revés, dentre as quais a desigualdade social e o patriarcalismo, enraizado na sociedade, são fatores agravantes dessa problemática. Então ela trouxe a problemática, que é a própria invisibilidade do trabalho que é feito pelas mulheres, que está dentro também de uma exclusão, né? Só que ela trouxe duas possíveis causas para essa exclusão: a desigualdade social e o patriarcalismo. Agora, então, ela deixou dois ganchos, né? Duas ideias que ficaram aí na mente do leitor para a gente ver como desenvolver essas ideias. Então, é imprescindível que a tese seja assim, que ela deixe ali duas ideias que permitam que agora o texto tenha um desdobramento. Porque não dá para eu encerrar toda a ideia num parágrafo, o texto precisa continuar. Então, a gente abre aí essa possibilidade agora de discutir quanto a desigualdade social traz esse impacto para a exclusão da mulher dentro do mercado de trabalho e o quanto também o patriarcalismo invisibiliza também o trabalho de cuidado que é realizado pelas mulheres. E aí agora a gente precisa ver como isso foi explorado nos próximos parágrafos. Muito bem. Então, professora, essa metodologia, é como se fosse um método de escrita, né? Nesse primeiro ela apresenta, ela coloca, ela dá o gancho. É um método, certo? Isso, a gente costuma chamar de projeto de texto, né? Muito bem. Então você já apresenta na introdução as ideias principais que vão ser exploradas nos próximos parágrafos. É como se a introdução fosse, sabe, o sumário do livro, né? Que você abre e tem lá os capítulos. Que dica boa, estudante! Exatamente. Então você tem lá os capítulos e as páginas de cada capítulo. A introdução do texto dissertativo argumentativo é esse índice, né? Que você olha e vê, tá. Então, apareceu desigualdade social aqui. Então, quer dizer que esse texto vai discutir o que é a desigualdade social dentro desse recorte temático. Não pode se perder. Não pode se perder, não pode ampliar muito, né? Porque senão você vai falar sobre desigualdade social em todos os seus aspectos, não cabe nas 30 linhas, que é o limite de linhas do Enem. Muito então, bem. já vai dentro desse recorte, vai tratar sobre desigualdade social e patriarcalismo, mas dentro da temática que é o trabalho de cuidado que é invisível e realizado pelas mulheres. Muito bem, vamos seguir então Vamos pro aqui. segundo parágrafo. Parágrafo 2. Em uma primeira análise, destaca-se a desigualdade social como um dos desafios a ser enfrentado para amenizar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Nesse sentido, a escritora Carolina Maria de Jesus, em sua obra literária Quarto de Despejo, escrita em meados do século XX, traz uma denúncia social, com uma visão feminina de uma moradora da favela, na qual retrata a invisibilidade das pessoas que vivem em regiões desprestigiadas pelo poder público e que precisam se submeter a situações degradantes para conseguir sobreviver e não morrer de fome. Sob essa ótica, percebe-se que a desigualdade social gerada pela ausência do amparo estatal para as camadas mais pobres da população acarreta na aceitação de trabalhos mal remunerados e informais, principalmente pelas mulheres. Assim, é fundamental que haja políticas públicas que reconheçam a importância do trabalho de cuidado no país e tragam garantias para essa atividade que será cada vez mais demandada com o envelhecimento da população. Bom, vamos lá. Então, como a gente viu que na introdução ela abriu para duas
duas causas, né, para essa exclusão das mulheres: a desigualdade social e o patriarcalismo. Esse segundo parágrafo já começa falando sobre a desigualdade social. Então, claramente, isso está em destaque no parágrafo. Então, é um bom projeto de texto, né? Porque pega uma das ideias que estava na introdução e agora vai explorar exatamente essa ideia nesse parágrafo. Então, ela começa falando que a desigualdade é um desafio enfrentado por todos, mas que, em relação às mulheres, esse desafio é um pouco maior, né? Porque a gente aí tem uma exclusão diferente, né? Porque entra também a desigualdade de gênero. E aí ela traz um repertório sociocultural, a gente chama assim, né? Quando a gente vai estudar para o Enem dá esse nome, inclusive no próprio manual do candidato, na cartilha que sai todos os anos para se preparar para a redação, a gente tem esse nome lá. Então, todo o conteúdo que a gente traz extra proposta de redação, que está fora dos textos motivadores, que está fora da prova, né? O conhecimento de mundo que o candidato traz para a redação, a gente chama de repertório sociocultural. Aqui ela traz um grande repertório sociocultural, que é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, que foi escrito ali entre as décadas de 50 e 60. E ele é muito importante porque ele vai trazer esse perfil de uma mulher que vivia de trabalhos domésticos, porque ela limpava a casa de pessoas mais ricas, né? Também catava papelão nas horas que ela tinha durante o dia para fazer isso, para conseguir uma renda extra, para poder alimentar os seus filhos e sobreviver morando na comunidade do Canindé, em São Paulo, né? Antiga comunidade do Canindé, em São Paulo. Então, mostra o perfil de uma mulher que descreve a dificuldade de ser uma mulher favelada, né? Então, quando ela traz esse repertório para esse parágrafo, fortalece o parágrafo, mostrando que, além de ser um exemplo cultural, porque é um livro, é um exemplo real. É o diário de uma mulher que viveu essa situação, né? E depois ela retoma ali também, de certa forma, a própria frase temática, né? Aparece ali de novo o trabalho doméstico, aparece de novo um desafio a ser enfrentado. Então, essas palavras não estão se perdendo ao longo da discussão. E ela vai apontar também uma causa para essa situação, né? Quando ela traz assim: sob essa ótica, percebe-se que a desigualdade social gerada pela ausência do amparo estatal para as camadas mais pobres da população acarreta na aceitação de trabalhos mal remunerados e informais, principalmente pelas mulheres. Então a gente vai ter o quê? A causa e o efeito do problema. A causa é essa falta de amparo estatal para vencer a desigualdade social, e o efeito é que mulheres vão aceitar trabalhos informais, como no caso da própria Carolina Maria de Jesus, né? Trabalhar em casas de família, limpar casas, recolher papelão na rua, que não vai receber, né, um salário digno de sobrevivência, porque é o que está ali, é o que dá para fazer, né? É o que ela consegue naquele momento. Então a gente tem ali um repertório que desenvolve a ideia e ela, de novo, retoma a ideia para não ficar só subentendida no repertório, até porque a gente tem que considerar que quem lê a redação é um leitor universal, né? Você não pode escrever a redação imaginando que quem vai ler é um professor de português, é alguém que conhece, por exemplo, o livro Quarto de Despejo. Por isso é necessária essa explicaçãozinha, essa pequena descrição sobre o livro, para que a gente entenda que esse livro realmente representa a ideia que está sendo defendida nesse parágrafo, que é a ideia de que é uma mulher que sofre com a desigualdade social e que isso tem um impacto maior por conta dela ser mulher, né? Porque daí vai sobrar para ela esses tipos de trabalho, trabalhos informais, de doméstica e até dessa situação mesmo de catar papelão. O parágrafo encerra apontando também ali para a gente pensar na possibilidade de qual seria a solução para esse problema. No Enem isso é muito importante porque o Enem ele tem como exigência, além de discutir o problema, propor uma possível solução, né, no texto. E aí traz assim no finalzinho: é fundamental que haja políticas públicas que reconheçam a importância do trabalho de cuidado no país. Então, quando fala que é fundamental que haja políticas públicas, está apontando qual é o caminho, então, para resolver essa questão, né? Criar políticas públicas. Aqui, essa solução só foi mencionada, porque a gente ainda está no segundo parágrafo, no parágrafo do desenvolvimento. Então, também pensar num projeto de texto é lembrar que você não precisa ir encerrando todas as ideias, né? É construir um texto como se ele fosse mesmo um tecido, né? Uma linha vai se amarrando na outra. Então, você deixa essa ideia aqui no finalzinho desse parágrafo e ela vai ser, de alguma forma, retomada na conclusão.
Muito bem. Parágrafo 3. Outro sim, salienta-se que o patriarcalismo, enraizado na sociedade brasileira, é outro fator que contribui para a falta de visibilidade do trabalho de cuidado desempenhado pela mulher no país, sendo a desconstrução dessa cultura de inferioridade feminina mais um desafio a ser superado para solucionar esse gravame social. Segundo preconiza a Constituição Federal, em seu artigo 3º, é objetivo do Estado a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem distinção de gênero, raça, etc. No entanto, as mulheres ainda são prejudicadas quanto aos direitos trabalhistas, recebendo salários menores e não sendo valorizadas, especialmente nos trabalhos realizados em ambientes domésticos. Dessa forma, é preciso que haja uma mudança cultural no pensamento patriarcal a fim de ampliar a importância desse trabalho de cuidado feminino com o reconhecimento das garantias constitucionais. Análise e comentários, professora. Bom, nesse terceiro parágrafo, assim como na introdução, ela apontou duas ideias, que era a desigualdade social e o patriarcalismo. Agora, o terceiro parágrafo discute o patriarcalismo, né? Então, vai trazer o quanto essa sociedade patriarcal colocou para as mulheres uma situação de desigualdade, principalmente em relação ao mercado de trabalho, né? E aí, o repertório que vai aparecer aqui é a Constituição, mostrando o artigo que se refere à necessidade de que todos têm direito, né, direito à garantia de um trabalho digno, mas que nós sabemos que para as mulheres isso não ocorre, né? Então, quando traz esse no entanto, é o ponto ali mesmo da argumentação, da problematização, de mostrar que existe a lei, mas que a lei em algum ponto não está sendo seguida. Porque as mulheres recebem menores salários, né? Ainda tem toda essa visão de que alguns trabalhos também não podem ser feitos pelas mulheres. A gente sabe que isso apareceu no segundo parágrafo, quando ela trouxe o exemplo da questão das mulheres fazerem mais os trabalhos domésticos, né? Então, esse terceiro parágrafo agora, ele casa com o segundo, porque ele mostra que essa invisibilidade não vem só da desigualdade social, mas também vem sobre uma visão preconceituosa mesmo sobre as mulheres, né, dessa desigualdade mesmo de gênero, e principalmente está associado ao que a introdução trouxe, né, como ideia, como as duas ideias principais. Agora a segunda ideia está sendo também contemplada. Outra coisa importante também que eu queria destacar desse parágrafo, o texto todo tem um ótimo vocabulário, mas esse parágrafo em particular, ele traz algumas palavras aí que não são comuns, né, no nosso dia a dia. Gravame, preconiza, né? Então, o cuidado aí que essa candidata também teve com a seleção vocabular. Quais são as palavras que eu vou colocar na minha redação? Então, no lugar de ficar repetindo, por exemplo, problema, situação, ou até repetindo o problema mesmo, que é a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres, usou esse gravame, né, que é um sinônimo para problema. Então, uma dica importante também, ao a gente analisar esse parágrafo e observar o quanto teve uma boa escolha de vocabulário, é sempre que você for treinar a redação, pegar quais são as palavras que serão mais utilizadas, que são palavras que já estão na frase temática, e buscar sinônimos, né? Porque daí esses sinônimos você vai usar naquela redação, mas também vão ficando aí na sua memória para usar em futuros textos. Então, é ter mesmo essa listinha de sinônimos, né? Eu tenho alunos que fazem listinhas com post-it, vão colando onde eles estudam. Outra dica boa! Exatamente, para sempre estar ali consultando esses sinônimos. Para na hora da redação, além de não repetir palavras, que isso seria um problema, também mostrar para o seu avaliador, né, que você tem um bom vocabulário, uma boa seleção ali de palavras para o texto. Outro ponto também muito importante desse texto é que a cada ideia que vai sendo apresentada nos parágrafos, há usos de pontos finais. Né, uma coisa que às vezes na escrita cotidiana a gente esquece. Vai escrevendo o parágrafo e vai só separando as ideias com vírgulas. Não, tem que separar. A ideia está concluída, tem sentido completo, é ponto final. E aí começa um novo período com letra maiúscula, e assim você garante também que para o leitor fique visível, né, tudo o que você fez naquele parágrafo. Então tem a declaração principal, ponto final. Uma explicação para essa declaração, ponto final. O repertório, ponto final. A explicação do repertório, ponto final. Daí fica tudo claro para ele que existe ali um texto muito bem organizado. Muito bem, quanta dica valiosa, hein, professora? Olha, se você que está me acompanhando aqui tá gostando dessa dica, né? Aí você pensa, imagina você com uma redação nota 1000.
Tá querendo? Vou te dar uma dica boa, amor. Além das dicas da professora Gisele, que essa daí é só com ela, tá? Mas vou te dar uma dica boa. Vem estudar com a gente. Vem estudar mais com a gente, vem aprender mais. Nós estamos aqui no 3º episódio. Se você não acompanhou o 1º e o 2º, já salva aí na lista para logo na sequência você escutar episódio 1 e episódio 2, para você ficar antenado de tudo e para você ir bem nos vestibulares, para você ir bem no Enem. Agora, quer uma outra dica? Vem ser estudante com a gente aqui no estúdio. E se você tá escutando esse podcast agora, eu já vou te dar 10%. Ah, tá achando que é brincadeira? Não é, não. Aqui, amor, além das dicas da professora Gisele, você tem mais de 6.000 videoaulas, mais de 30.000 exercícios. Aqui tem cronograma personalizado. Aqui tem, sabe o que tem? Sabe a redação? Você quer o quê? Você quer a correção da redação? Ilimitada, meu amor. Vem pra cá, eu vou te dar agora 10% de desconto. Aí você me diz, como que eu faço, Van? Aqui no link, vai ter um link, tá? Na descrição do nosso episódio. Aí você vai aplicar o cupom. Qual é o cupom? Estude 10. É isso, pra você vir pra cá, pra você entrar na sua universidade dos sonhos, pra você garantir a sua vaga. Bora? Garante sua vaga aqui, que eu te ajudo a garantir sua vaga lá na universidade, combinado? Agora eu aposto que você tá querendo o quê? Saber do 4º parágrafo, né? Porque eu tô aqui ansiosa aqui, uma redação incrível, eu já vou sair daqui escrevendo. Você sabe que eu faço essas aulas e depois até a escrita do WhatsApp fica melhor, né? Sim. Porque a gente fica o quê? Mais consciente, né, prof? Sim. Professora, vamos agora pro nosso 4º parágrafo, ó. É evidente, portanto, que medidas precisam ser tomadas para solucionar esse problema. Para tanto, o Congresso Nacional, por meio de elaboração de leis específicas, deve criar normas que assegurem a visibilidade do trabalho de cuidado existente no país, executado majoritariamente por mulheres, com a regulamentação de direitos trabalhistas para a categoria, a fim de que essas trabalhadoras possam ter uma vida digna, uma jornada legal de trabalho e uma remuneração justa que lhes permita ter acesso à moradia, alimentação, saúde e lazer. A palavra, professora. Vamos lá. Então, nesse parágrafo agora, a gente vai cumprir uma das exigências do Enem, que é o que difere, inclusive, o Enem dos outros vestibulares, das outras provas. Ele exige que o candidato traga uma solução, uma medida de solução para o problema, que nós chamamos de proposta de intervenção. E dentro da ideia de que o texto ele seguiu um projeto, a gente viu que o 2º parágrafo terminou falando o quanto é fundamental fazer políticas públicas, né? Criar políticas públicas para diminuir esse problema. O 3º também terminou falando que existe a necessidade das garantias constitucionais, né? De garantir que as mulheres ganhem o mesmo salário e que elas tenham o mesmo direito ao mercado de trabalho do que os homens. Então, a proposta de intervenção precisa casar com isso. Ela não pode ser, por exemplo, vamos ensinar as pessoas com projetos na escola, porque o texto não discutiu sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes a gente pega a proposta de intervenção pronta aí, que as pessoas, acabam ensinando algumas receitinhas de como fazer a redação do Enem. Sempre coloque para o Ministério da Educação fazer uma campanha de conscientização nas escolas. Mas esse texto não discutiu o problema na escola, ele discutiu o problema político. Então a ação tem que ser política, né? Então claramente ela trouxe como agente para resolver esse problema o Congresso Nacional. A ação é criar mesmo legislação, né? E aí, medidas, como ele vai criar essa legislação, né? E por meio da elaboração de leis, deve criar normas que assegurem a visibilidade do trabalho de cuidado. Então, o Enem cobra 5 elementos na proposta de intervenção: ação, agente, meios, o detalhamento e o efeito. A gente viu aqui como agente Congresso Nacional, como meios a elaboração das leis, como ação, a criação de normas, como detalhamento ela trouxe com regulamentação de direitos trabalhistas para essa categoria. Então ela explicou o que seriam essas normas. Muita gente se confunde no que é esse detalhamento, né? Esse detalhamento é você explicar ou a ação ou meio para garantir que fique muito claro para o leitor, para garantir que ele enxergue o quanto é possível mesmo colocar essa ação em prática. E por fim, o efeito. E aí o efeito é retomar tudo aquilo que já foi dito na redação, né? Se a gente estava falando que o maior problema é a exclusão das mulheres e que essa exclusão no mercado de trabalho, a invisibilidade do trabalho de cuidado
leva as mulheres a maior desigualdade, porque elas recebem menos, elas vão ter dificuldade de moradia, como o caso da Carolina Maria de Jesus, que apareceu no texto. Ela termina, então, a conclusão dizendo que é para elas conseguirem vida digna, jornada de trabalho e remuneração justa, que lhes permita acesso à moradia, alimentação, saúde, lazer. Ou seja, uma vida digna, né? Assim como a própria Constituição também, que já foi citada aqui, garante para todas as pessoas. Então, é cumprir mesmo essa legislação, né? Então, a proposta de intervenção, ela traz essa possível medida de solução para o problema, mas seguindo aí essa exigência de mostrar detalhadamente como seria essa medida. Então, quem é o responsável, o que é essa medida, como ela vai ser feita, descrever um pouquinho esse como e, por fim, o efeito que ela quer alcançar. Muito bem, então tá tudo muito bem costuradinho. Exatamente. A jornada da redação tá completa, né, Tá professora? completa. O texto todo amarrado, o uso inclusive de conectivos no começo dos parágrafos, né, para mostrar que um parágrafo tá dando sequência mesmo ao outro. Muito bem, agora você que tá nos assistindo, nos ouvindo aqui, fica pensando, mas como que eu iria treinar uma redação dessa? Eu vou dizer uma coisa para você, estudantes. Aqui no estúdio nós temos mais de 300 temas de redação para você treinar a sua escrita, para você fazer uma redação e a professora do estúdio fazer o que? A correção para você. Ó que maravilha! E este tema já estava aqui no estúdio, já estava na nossa plataforma e os nossos alunos tiveram a oportunidade de treinar esse tema para o Enem de 2023. Então, se eu fosse você, eu não perdi os 10% de desconto que eu tô te dando no cupom agora, se você tá me escutando. Então, você entra no link da descrição, tá? E coloca lá o cupom ESTUDE10 para garantir a sua vaga. Bora estudar com a gente. Professora, que prazer esse papo. Aprendi muito, é sempre muito bom tê-la aqui. Eu vou te chamar mais, posso? Pode, com certeza. No próximo episódio? Vamos! Então vamos, vai ter mais um, hein? Você fique ligado que vai ter mais um episódio com a professora Gisele, então. É isso, te vejo semana que vem. Tchau, tchau!